Pastor, essa pergunta eu acho que vai poder somar demais para nós. Para mim também, porque eu sei de um desafio muito grande que deve ser liderar uma igreja, é como cobrar o time. Por que que eu estou falando isso? Eu Uhum. sei que hoje a nossa igreja, como algumas igrejas, tem a parte de funcionários, que além de ser fiéis Sim, frequentantes da igreja, são colaboradores também, sim, mas tem muito um corpo voluntário, sim. né? Se nós, como no mundo corporativo, temos dificuldade às vezes com a cobrança, com pessoas que são pagas para Sim, estar ali, eu queria entender como é cobrar e como você faz hoje isso. E eu sei que vai ser muito ligado ao lado inspiracional, mas que sim. você materialize isso, porque a liderança correta é essa: Tá. nossos colaboradores eles não estarem lá Aham. exercendo a função por causa do salário, Sim. né? Mas inspirados. E aí eu acho que essa parte aqui tu vai poder somar muito Aham. para os E você sabe que eu líderes. estava esperando essa pergunta? Ó, seja muito bem-vindo ao Código de Liderança. Aqui nós deixamos claro que ser chefe não é ser líder. E como nós fazemos isso? Entrevistando convidados, batendo um papo, que são líderes. Assim, nós conseguimos entender quais são os princípios, decisões e o que a liderança na prática realmente faz. E o que você ganha? Você ganha vários insights para aplicar no seu dia a dia. Hoje não estou sozinho para falar sobre isso. Estou com o Tiago Bonzi, que é pastor sênior da Igreja dos Filhos. Pastor Tiago, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com você. Prazer estar compartilhando também com toda a sua audiência sobre um assunto que é tão relevante, um assunto que é tão importante, que é liderança. Liderança é algo realmente interessante, não apenas no mundo corporativo, mas para todas as instituições. Sempre que envolve pessoa, necessariamente vai ter um líder. Exato. O mundo precisa de líder, né? O ser humano Precisa, sempre procura um líder. Não importa precisa. quão alto ele esteja, ele quer se espelhar em alguém, precisa de alguém para Eu liderá-lo. ouvi uma vez do Craig Groeschel, que é um pastor que, inclusive, ele tem um podcast de liderança também, muito influente, pastor norte-americano. Ah, ele disse que todo problema existente na Terra é um problema de liderança. Olha só, Forte isso, né? forte, Forte forte. essa afirmação. Todo problema hoje existente na Terra é um problema de liderança. Eu acredito. Esse é o objetivo desse podcast. Ver o que que a gente pode contribuir para diminuir os problemas surgindo novos líderes. Para a gente começar, eu gosto de iniciar aqui com a origem do código, pastor. E aí eu queria entender um pouquinho da sua história, o público também que está nos ouvindo, nos assistindo. Se o pastor puder dar um breve resumo sobre quem é o pastor Tiago, sua liderança hoje, e aí depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre isso. Muito bom. Bom, eu sou um jovem pastor, olha só, né? 40 anos de idade. É que a maioria dos pastores que a gente conhece, talvez de estrutura já de experiência, já tem uma idade um pouco mais elevada, né? 40 anos, sou pai do Natan e da Rebeca, marido da Daiane, e sou líder há alguns anos, antes já de ser efetivado no ministério, enfim, de ser consagrado a pastor. Eu já era líder no mundo corporativo e a gente está aqui, como brinquei até com você aqui nos bastidores, né, carregando o maior título de todos, que é ser filho de Deus. Perfeito. E é uma honra, um prazer estar aqui com você também, poder compartilhar um pouquinho dessa história, dessa Ótimo. jornada nossa de crescimento e de liderança. Amém, ótimo. Primeira pergunta, pastor. Quando você conseguiu enxergar que de fato o Thiago Bonzi era um líder, mesmo antes talvez de ter um cargo? Não que necessariamente a pessoa descobre isso antes de receber o cargo, que às vezes ela recebe o cargo por alguém e aí ela vê de fato que alguém enxergou liderança nela e ela se entende como líder, que começa a exercer essa função de fato, mas teve algum momento na sua história, como você falou, desde o mundo corporativo exercia liderança. Então, talvez lá naquele momento você se viu como líder, ou até mesmo né, a gente vê casos como pessoas na infância, na adolescência, já viam um posicionamento como líder. Como é que foi, pastor, em relação a isso? É legal você fazer essa pergunta, porque acho que desde que eu me entendo por gente ali, vamos colocar da pré-adolescência para frente, Sim,
eu já me via em cenas da vida em que eu estava liderando um grupo de amiguinhos, né, que estava liderando um complô numa sala de aula, ou que estava liderando um time, Sim. né, um time de futebol lá brincando na rua. Antigamente, na nossa época, o grande líder era o dono da bola, né. Então, mas a gente já chegava desde aquela época, eu já via que eu gostava de influenciar e que eu sempre tinha ideias para resolver, mas eu fui realmente me perceber como líder ou, me notar e ver que dali realmente eu poderia investir nisso, quando eu já tinha aí os meus 19 anos de idade, mais ou menos. Na vida comercial, eu era vendedor e me destacando nas vendas, logo pintou oportunidade para ser um supervisor de vendas. E aí a gente, pelo menos naquela época, na empresa que eu trabalhava, você começava inspirando outras pessoas. Chegava um vendedor novo na empresa, aí o chefe me colocava para caminhar com aquele vendedor, para poder, né, treiná-lo, tudo mais. E aí, na realidade é que eu estava treinando a pessoa, o novo funcionário, mas eu sei que meu chefe ele estava, hoje eu sei, né, na época, Sim, hoje eu sei que meu chefe também estava me testando, testando. né, estava me observando, me experimentando, e até quando ele colocou uma equipe nas minhas mãos. E aí eu supervisionei, comecei com 19 anos como supervisor de vendas e ali eu comecei realmente a gostar. É claro que a liderança, ela é uma grande faculdade, no sentido que ela é uma ciência a ser desenvolvida. É Uhum, uma faculdade que ela não tem fim, né. Quando você verdade. acha que terminou, né, existem novos desafios, desafios geracionais. Hoje nós estamos tendo grandes desafios, né, mas a verdade é que dali para frente, daquele momento em diante, eu comecei a notar que eu não apenas levava jeito, Entendi. mas que eu gostava de liderar, e eu comecei a aprender mais sobre isso. Comecei a ler livros, eu acho que o primeiro livro que eu li, que era interessante, acho que toca nesse assunto, não é um livro necessariamente desse assunto, mas toca, é o do Dale Carnegie, não sei se você já leu, Como Fazer Fazer amigos, Amigos e Influenciar influenciar pessoas. Pessoas, Sim, né, livro maravilhoso. Não é necessariamente de liderança, mas é também, sim, sim. né, é um livro de desenvolvimento pessoal, Fala da mas influência, né, que é muito forte no líder. isto, até então os primeiros livros que eu tinha lido, na minha adolescência, eram mais livros religiosos, né, livros de igreja, mas esse eu lembro que foi o primeiro livro que eu li investindo na minha profissão, digamos assim, investindo na minha imagem, na minha profissão, e foi um livro maravilhoso. Foi muito, muito bom para mim, tanto que os princípios que eu aprendi ali eu carrego para a vida, Entendi. né, princípios maravilhosos, super recomendo. Se você ainda não leu, tá É aí muito uma bom mesmo. primeira indicação. Perfeito. E nessa sua história, que vai desde quando liderava os complôs lá na escola, desde do mundo corporativo, esses anos de liderança à frente da igreja, à frente de algum ministério também, o que que o pastor enxerga que na sua história mais te formou como líder? Sabe, que talvez foi algum momento difícil, alguma história que você passou que qual o momento que você enxerga, eu sei que tem vários, né, como você Sim, falou, é uma ciência que ela vai se renovando e vai perfeito. se construindo, mas eu, pelo menos na minha, eu consigo enxergar alguns momentos que é aquela viradinha de chave, sabe, aquelas viradinhas de chave. Uhum. Qual que você pode citar hoje para nós aqui? É difícil citar uma específica, foi de fato alguns momentos, mas eu creio que a minha vida foi assim, eu creio que a maioria dos líderes, até empresários brasileiros, eles acabam meio que sendo jogados no fogo, assim, né? Eles Uhum. vão aprendendo depois que começam. Sim, Então, eu fui um desses líderes que eu fui colocado pela necessidade. A empresa tinha necessidade e eu era o bola da vez, e aí eu estudei, me aprimorei, depois eu dei sequência naquilo ali. Ah, eu não lembro de se teve um dia específico, algo que eu acredito que toda a minha jornada de vida foi uma jornada de forja. entendi. E eu estava sendo forjado para esse lugar que eu estou hoje. As necessidades da vida fazem a gente refletir muita coisa.
E eu creio que uma das maiores forjas também, é legal a gente estar aqui e falar sobre isso, são os valores bíblicos, né? Ótimo. Porque a Bíblia diz assim: amar a Deus é o maior de todos os mandamentos, o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo, como a ti mesmo. Liderança, necessariamente, ela tem a ver com amor ao próximo. Se você quer exercer uma boa liderança, você precisa necessariamente pensar no próximo, não pensar só em você, não pensar só nos resultados. Então, eu acredito que os valores bíblicos, para mim, foi a minha maior forja, foi a minha maior escola de liderança, sem dúvida alguma. E na vida, no dia a dia, na vida pessoal, foi realmente as necessidades. Conforme as necessidades iam aparecendo, eu juntava com os valores que eu tinha aprendido. Perfeito. E é claro, tem o ingrediente aqui maravilhoso que eu não posso deixar de falar: o conselho dos mais velhos, né? A sabedoria dos mais velhos. Eu tive um paitrão, chamava ele assim de paitrão, né? Que foi que me deu essa primeira oportunidade de supervisor de vendas. E ele me forjou, não apenas para a área comercial, como um bom vendedor, mas ele me forjou também como líder. Ele era um líder que inspirava. Eu tinha 2 modelos de liderança bem distintos. Posso ir discorrendo aqui? Claro, fica. Vai. Eram 2 modelos de É liderança isso. bem distintos nessa empresa. Sim. Eram 2 sócios. Um que era que eu chamava de patrão, Uhum. né, que era o líder inspiracional, que era aquela pessoa mais extravagante, sabe, aquela pessoa da piada, Sim. que vai envolvendo. É um líder que na reunião matinal ele motiva todas as pessoas. Ele é um figura, não sei se você já leu sobre as personalidades de liderança, Sim. eu gosto muito de estudar sobre isso, e ele era uma persona, assim, caricata, muito Carismático, né? exatamente, muito carismático e essa caricatura, essa persona para frente, extravagante, era Cativava. ele, que cativa isso. E o outro era o oposto, o sócio dele era o oposto, era um alemãozão, extremamente centrado, pouquíssimas palavras, era o homem dos relatórios, do número, ficava com o financeiro, entendeu? Dava bom dia, boa tarde. Aí de vez em quando ele tentava quebrar um gelo, assim, porque ele sabia que ele era muito sério, né? E ele Sim. era o extremo oposto. Ambos se completavam. Mas eu confesso que ao olhar os dois, não apenas eu e todos os meus colegas de trabalho, ao olhar esses 2 modelos de liderança, a gente sempre queria ser como o primeiro, o simpático, o empático, aquele que era cativante, aquele que era carismático, né? O outro modelo era um modelo rejeitado. Interessante, né? Não que seja ruim ter alguém centrado ou você poder ter isso para completar, mas ele não é tão inspiracional quanto alguém que realmente pensa e valoriza o próximo. Perfeito. Talvez, né, esse segundo líder, ele era mais um chefe do que um líder, Boa. né? Eu, Uhum. eu estava falando num outro podcast que a gente estava falando, para mim, a principal diferença de um líder para um chefe é essa. O líder, ele assume a responsabilidade no sentido de não ser o principal executor, mas ser o direcionador das coisas. É quem inspira, né? Sim, muito bom. E o chefe ele tende a ter essa característica de ser o executor, Aham. centralizador, né? Então, essa é a grande diferença. Então, se a gente for olhar hoje o papel de um CEO da vida, né, e hoje numa igreja como a nossa, por exemplo, o pastor é o CEO lá da igreja. Uhum. A função é muito mais inspiracional, direcional, estratégica, como líder, Sim, que sem alguém dúvida. executor, né? Sim, Então, talvez fosse isso. sim. E você falou algo ali sobre a questão de servir, que eu sempre falo que para mim liderança ela vai muito em influência, o líder de verdade ele influencia, Uhum. ele inspira, aí ele tem as principais ferramentas da liderança que é dar exemplo e servir. E aí, já que a gente está, né, falando sobre o tema aqui, eu acho que nada melhor do que você para falar para nós um pouco do que Jesus ensinou. Eu já estou até antecipando algumas coisas, mas que Jesus ensinou em relação a isso, Uhum. sobre servir. Talvez alguém que está nos ouvindo não conhece bem a história de Jesus Aham. ao ponto, mas eu sei, né, até por conta das minhas crenças, mas eu sei que o principal exemplo de servir foi Jesus, e o Perfeito, principal líder hoje que nós temos ainda é ele. perfeito. Então, puder discorrer um pouco sobre isso, que eu acho que é muito importante, e o principal foco nosso aqui é trazer conteúdo que vá agregar na vida das pessoas em Muito relação bom, a isso. muito bom. E antes que você pule para frente esse podcast, eu não vou te falar sobre conteúdo religioso.
Eu vou te falar agora, pegando essa pergunta do Mateus, eu vou te falar sobre o maior líder da história, o maior líder que o nosso planeta já viu, que foi Jesus, o Nazareno. Não Jesus, o Messias, o Deus, o Senhor. Jesus, o Nazareno, o humano, o Filho do homem. Ele foi um homem altamente inspiracional. Os relatos bíblicos, e são históricos, dizem que Jesus começou o seu trabalho, a sua inspiração, a sua liderança aos 30 anos de idade, né? Só que ele era tão inspiracional que ele arrastou, em 3 anos, multidões. Ele começou com 12 que entenderam o convite, e esses 12 se transformaram em multidões, e a partir dali nasceu a igreja. Mas a verdade é que Jesus, ele nos ensina muito sobre servir, que é a tua pergunta, né? Um modelo, grande modelo de liderança de Jesus. A Bíblia diz assim que ele não usurpou o ser igual a Deus, mas ele se humilhou. Ele, Jesus é o Verbo, é o Criador de todas as coisas. Ele se despiu de sua glória e ele decidiu nascer no ventre de uma virgem. Ele decidiu vir no lugar mais humilde possível, um estábulo. Então, ele veio da forma mais humilde possível, da forma mais simples, da forma mais pobre, começando do zero a sua vida e a partir daí se levantando como um grande influenciador, um grande servo. Interessante você dizer, Mateus, sobre o servir de Jesus, que já nos últimos dias do seu ministério aqui na Terra, no último jantar que ele teve com seus discípulos, no último momento, ele poderia ter feito algumas coisas para deixar um legado, né? Talvez se fosse nós, fosse a nossa geração, a gente ia pensar algumas coisas grandiosas para exaltar o legado dele. Se fosse na geração Milagre, atual, né? né? Quer fazer ouro É, flutuar. isso. É, mas o que ele fez? Diz a Bíblia que ele vestiu um avental e ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Isso é servir. E ele disse assim: Eu estou fazendo isso para dar o exemplo, para que vocês também façam os mesmos. Porque esse é o papel do grande líder. O grande líder, ele primeiro faz, Sim. ele mostra o modelo, ele te inspira, ele conta o porquê ele fez. E aqui está a grande diferença, né, que você falou entre o chefe e o líder, né? O chefe, ele não precisa explicar o porquê, o chefe dá ordens. Mas o visionário, o líder que é inspirador, ele necessariamente precisa passar do porquê. Olha, eu vou te explicar o porquê que eu estou te dando essa direção. Por Tem causa contexto disso, nas tem um decisões. contexto, entendeu? E é uma liderança muito mais duradoura, porque eu entendi a visão. Eu entendi a visão e decidi dizer sim, decidi participar dessa visão. Foi o que Jesus fez, né? Ele lavou os pés dos seus discípulos, ele disse o porquê estava fazendo, no final, assim, ele ainda disse assim: Eu quero depois que vocês façam os mesmos com os irmãos de vocês. É por isso também que eu fiz. Exemplo, né? O exemplo, entendeu? Então, eu acho que aqui fica uma grande lição de vida sobre um modelo correto de liderança, um modelo inspiracional, um modelo de servir dê o exemplo, compartilhe a visão e depois delegue. Perfeito. Já dava para terminar aqui já. Muito bom. Mas vamos lá. E algo que eu entendo também é em relação à liderança. O líder, ele não tem que ter medo de errar. Até porque eu acho que a grande diferença de um líder bom é aquele que ele erra, aprende rápido com o erro e conserta rápido. Uhum. Você pode citar para nós algum erro que te educou? Algum erro na sua liderança, seja lá no mundo corporativo ou no mundo religioso, vamos assim Posso. chamar. Uhum. E errar é humano, como já Perfeito, dizem, né? perfeito, E faz parte do crescimento. Eu acho que os maiores líderes talvez foram os que mais erraram. perfeito. Eu acredito que um dos maiores erros que eu já cometi na liderança, eu digo maiores não talvez pelo tamanho do rombo do erro, mas maiores mesmo porque para mim eu demorei demais Para entender. para não até entender, para me desvincular desse, Entendi. era meio que assim, um vício de Sim, liderança, sim. tá? Eu era extremamente rigoroso, exigente, beirava o perfeccionismo. Eu trouxe isso do mundo corporativo, é, a, a- quem trabalha na área comercial, é,
que é movido a metas, que é movido a desafios, sabe que muitas vezes a gente tem que ser, como diz o ditado, faca na caveira, É, né? Tem que ir para cima até sim, conseguir avançar. E aí, quando você tem uma equipe, você tem 10 pessoas, e você tem apenas 5, 6, 7 altamente comprometidos, você vai para cima daqueles 3 que não estão comprometidos. Natural. Isso é mais do que comum. Isso é o dia a dia do mundo corporativo da liderança. E eu trouxe essa cultura, digamos assim, esse vício, para mim foi maléfico, fez muito mal. E aqui eu deixo talvez já um princípio de liderança, não que não deva haver cobrança. É natural em toda organização, em todo grupo, em toda liderança, haver cobranças, né? Mas essas cobranças têm que ser naturais. dosadas, né? Dosadas, equilibradas, elas não podem ser exageradas. Elas não podem. E existem vários princípios de liderança. Eu aprendi isso muito com o John Maxwell, Sim, né? O John Maxwell é maravilhoso, né? Os 21 21 leis leis. irrefutáveis da liderança. É, isso é maravilha. Então, o que eu aprendi com ele? Você sempre elogia no público, mas você corrige só no privado, sabe? São coisas que eu ia pegando, eu ia aprendendo nos livros, eu ia aplicando, mas até conseguir aplicar tudo isso, eu era às vezes rigoroso demais numa reunião. Dando exemplo aqui, com 10, contava o dedo, e vocês 3 aí, não estão vendo, né? Não vão se inspirar, tal, assim, ficava pegando no pé. Então, esses eram os meus vícios corporativos, que eu trouxe quando me tornei o líder eclesiástico, quando eu me tornei pastor, liderando na organização. Posso até contar um pouco mais depois, né, se for o Sim, caso, a história, mas no começo da minha jornada ministerial, eu liderava os jovens e liderava a música, louvor, né? Executava várias coisas estratégicas na igreja, mas os 2 grandes grupos que eu liderava eram esses, jovens e sim. e músicos, né? E eu acabei trazendo esses vícios de ser exigente demais. Por exemplo, você estava com músicos, uma banda, a fulano errava uma nota, entendeu? Eu parava e ensaiava, falava: "Rapaz, você não viu direito isso aqui, você não tá vendo que você tá", sabe? Sim, eu Dando um entendo. exemplo aqui, né, Sim, passei isso algumas vezes. eu entendo. Mas isso foi me causando prejuízos Sim, depois, sim. mal-estar, depois tinha que sair pedindo perdão para as pessoas, consertando as coisas, né. Hoje, graças a Deus, eu entendo que eu corrigi isso na minha vida, não vou dizer que nunca mais errei, mas eu consegui, ah, hábito eu consegui de forma muito eficaz vencer esse problema Perfeito. e dar a volta por cima. Eu vou te dizer, hoje a minha liderança eu considero, é claro, tem que ser melhor, né. Sim. É, ó, lógico que ela melhorou demais desde quando eu comecei a ser mais polido nisso, mais equilibrado nisso. Talvez o maior resposta longa, né, mas acho que o maior erro da minha liderança foi esse, Não, mas os assim tem que exageros. ser. Profundo, a gente não quer ser superficial aqui. Boa, boa, boa. E aí, agora a gente vai entrar no código. O que que eu quero dizer com código, professor? Eu entendo que o Matheus tem o código da liderança do Matheus, o Thiago tem o código da liderança do Thiago, o Zuckerberg tem o código da liderança dele, mas de alguma forma, às vezes, vai ser coisas incomuns. Mas o código, quando eu falo de código, é basicamente princípios. Princípios, rituais, hábitos, decisões que são costumeiras, né? E eu quero começar por isso, por princípios. E a pergunta é: o que você não negocia como líder? Qual regra é inegociável na sua liderança? Boa pergunta. Ligada a princípios, a regra que eu quero dizer. Aham. São alguns, né, é difícil dizer um só. Pode citar todos se quiser, ou se decorre em um, dois, tá ótimo. Ok. Algo que seja inegociável para minha liderança. A verdade. Se eu Perfeito. pudesse resumir todos, a verdade. Quem trabalha comigo, quem é liderado por mim, é uma coisa que eu exijo, é a verdade, é a transparência. E é um caminho de mão dupla, ok? Você que é líder, que está nos ouvindo, nos assistindo, a verdade não pode vir apenas do liderado em direção ao líder, né? A verdade tem que ser uma via de mão dupla. É que Uhum. muitas vezes no mundo corporativo, os chefes, os gestores exigem verdade dos funcionários, mas pouquíssimas vezes eles dão feedbacks verdadeiros para o funcionário. Exato. A maioria das vezes eles omitem informações, escondem coisas e eles não conseguem ser transparentes. E às vezes até não consegue receber a verdade do colaborador. Exato, porque a verdade, o caminho da transparência
ela é extremamente orgânico. Ela flui numa frequência. Lembra das ondas de AM, FM? Hoje a gente ouve pouca rádio, né? Mas a verdade ela vai estar sempre naquela frequência FM, né? Quando você está fora da frequência, você sabe que está fora. Você sabe, Gera ruído, né? tem alguma coisa errada, gera ruído, boa expressão, gera ruído. Sabe que tem alguma coisa fora ali, entendeu? Então, talvez esse seja um dos maiores, para mim, maiores princípios, valores inegociáveis é a verdade, a transparência. É o que você falou, a gente vai cometer erros, né? Muitas vezes a gente vai tomar decisões em direções erradas. Tudo bem, corrigir, tudo bem, sabe? Mas o que é algo muito ruim é quando você trabalha com a desconfiança. Poxa, eu desconfio do meu chefe. Ou, poxa, eu desconfio do funcionário que eu contratei. É terrível, é ou não é? Acaba com qualquer relacionamento. Não é A verdade? base é a A confiança. base, então, se, poxa, eu estou desconfiando dessa pessoa que eu deleguei para ela uma tarefa, mas eu estou desconfiado que ela está fazendo, ou que ela está fazendo do jeito que eu pedi. Então é muito ruim você construir qualquer tipo de liderança sem esse pilar estar extremamente estabelecido. Para mim, é um dos principais pilares. Os outros, a capacidade, a gestão, a visão, as outras coisas vão sendo incrementadas, Sim, não é verdade? sim, sim. Mas a confiança e a verdade, ela precisa existir. Eu acredito que ela é a base, é o fundamento para os outros atributos. Perfeito. Pastor, essa pergunta eu acho que vai poder somar demais para nós. Para mim também, porque eu sei de um desafio muito grande que deve ser liderar uma igreja, é como cobrar o time. Por que que eu estou falando isso? Eu Uhum. sei que hoje a nossa igreja, como algumas igrejas, tem a parte de funcionários, que além de ser fiéis Sim, frequentantes da igreja, são colaboradores também, sim, mas tem muito um corpo voluntário, sim. né? Se nós, como no mundo corporativo, temos dificuldade às vezes com a cobrança, com pessoas que são pagas para Sim, estar ali, eu queria entender como é cobrar e como você faz hoje. Isso eu sei que vai ser muito ligado ao lado inspiracional, mas que sim. você materialize isso, porque a liderança correta é essa, é Tá. o nossos colaboradores, eles não estarem lá Aham. exercendo a função por causa do salário, Sim. né? Mas inspirados. E aí eu acho que essa parte aqui tu vai poder somar muito É. para os E você sabe que eu líderes. estava esperando essa pergunta? Ó, Eu falei: "Eu acho que ele vai soltar essa pergunta", eu estava desejando que você que perguntasse ótimo. isso. Foi Deus então. Sabe por quê? Porque eu achava também que esse seria um dos maiores desafios da minha vida. Gerir pessoas que não são funcionárias, gerir voluntários, liderar voluntários, porque eu vim do mundo corporativo. Sim, Eu tinha uma espécie de mito, tá? Mas eu vou te dizer que, em alguns casos, é difícil a gente generalizar tudo, mas em alguns casos eu tenho experimentado isso. É mais fácil você gerir um voluntário que entendeu muito bem a visão do que um funcionário que está fazendo por um salário. entendi. A chave é a visão. A chave é a visão. Dados. A nossa igreja, ela tem hoje aproximadamente 43% dos membros são voluntários de alguma área da igreja. Esse é um índice altíssimo. Eu já li alguns livros de igreja, tanto igrejas brasileiras quanto norte-americanas. Eu tenho vários amigos pastores. Uma igreja muito boa de relevância, ela tem uma média de 30% de seus membros são voluntários. Uma igreja muito boa. Estou dizendo uma Sim. igreja assim top, que é inspiração para todo mundo. Então, a gente está com números relevantes. Agora, a pergunta é como foi gerado isso? Porque a gente é uma igreja viva, você conhece, a gente é uma igreja que flui nos eventos, ela flui na ação social, ela flui dentro do prédio, fora do ambiente de culto também. É uma igreja viva de muitas áreas, envolve muitas coisas. Como estabelecer isso se você não tiver uma visão bem firmada e estabelecida? É completamente impossível. Vou te dar um outro dado. Pesquisa feita com 206 líderes da nossa igreja. Ah, quantos realmente entenderam a visão, compreendem, vestem a camisa, tal? 99% da minha liderança entendeu e escolheu estar ali por causa da visão.
Então tá vendo que uma coisa chama a outra? Quando você tem uma visão bem clara, bem estabelecida, quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Já ouviu essa? Jim Collins. Ah, começa pelo porquê. Maravilhoso, maravilhoso. Quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Isso é visão. Então a primeira coisa, eu estou como pastor sênior da igreja há 7 anos, certo? Sim, Os primeiros 3 anos de igreja, eu só bati numa única tecla. 3 anos pregando sobre visão. 3 anos ensinando sobre visão. Reuniões periódicas com a liderança, com os grupos, fazendo séries na igreja. Então a visão ela foi muito bem estabelecida. perfeito. E depois ela se multiplica. Quando você tem uma visão estabelecida, você alcança aquilo que hoje está se tornando uma palavra mais conhecida, mas quando eu estudei isso lá atrás, que era meu alvo, as minhas orações, fruto do meu desejo, eu estudava para isso, era estabelecer de fato um rio de cultura, Cultura. era transformar a visão em cultura. Sim, Acho que foi o Jim Collins também que falou que a cultura ela engole a visão no café da manhã. não sei se foi ele, mas Já a ouviu essa? cultura como a estratégia no café E a da manhã. estratégia, isso, a estratégia no café da manhã. Muito boa. Então, o grande desafio na nossa liderança é não apenas também lançar a visão, mas estabelecer cultura. Mas é isso que eu estou querendo passar aqui. A cultura, ela vai ser fruto natural. A cultura não é algo tangível. A visão, sim. Perfeito. Concorda? Sim, A visão é tangível. A visão eu consigo passar, estabelecer ponto 1, ponto 2, ponto 3, tal. A cultura não é assim tão mensurável. é que a cultura está ligado ao os hábitos e rituais do dia a dia que vêm de acordo com a Perfeito. visão. A cultura é o combo, digamos É assim, exato. né? É como as pessoas fazem as coisas. Isso é definição de cultura. Perfeito. E isso hoje, graças a Deus, a gente conseguiu estabelecer ao longo desses anos, mas porque a tecla da visão foi batida por um bom tempo, durante 3 anos. E aí vem a formação de líderes também, Sim. todos os processos, né? Não, mas ficou muito claro, né? E eu acredito para você que está nos ouvindo aí, que de fato não tem como você liderar sem deixar claro uma visão, um propósito, explicar o porquê das coisas e qual que é o objetivo daquelas decisões, daquela visão. Tudo começa pelo porquê. Essa é a grande sacada de um líder que inspira. E é independente se é voluntário, se o seu liderado é pago. Até porque se ele está sendo pago e ele não concorda com a sua visão, você não está liderando ele. Ele está te enxergando apenas como um chefe. E aí tem um grande problema. Perfeito, perfeito. Perfeito. Indo nessa linha, o pastor até discorreu ali nessa resposta, falou um pouco sobre isso. O quanto você acha que é importante o feedback para a liderança? Né? Vou dar o exemplo. Lá nós temos uma das nossas culturas daí, é ter feedbacks semanais do líder para o liderado, do liderado para o líder. Uhum, O quanto isso é importante hoje acontece na sua liderança. Como, por exemplo, eu vi que vocês fizeram uma pesquisa, não deixa de ser uma pesquisa de feedback, uhum, e aí se identificou que 99%, né, uhum, dos líderes e dos ativos ali, dos voluntários dentro da empresa, uhum. estão alinhados e entendem a visão. O quanto que você entende como feedback, principalmente para a geração atual, é importante? Não, principalmente para a geração atual, né? Sim, Mas assim, ao longo da história, eu percebo que não existe um grupo de sucesso sem feedback. Eu vou ser ousado para liberar essa frase aqui. Não existe um grupo de sucesso sem feedback. Para a geração atual, isso é ainda mais relevante, ainda mais importante, porque a gente está na geração das comparações, a gente está na geração da performance, né? A gente está na geração da IA, né? A gente está na geração também, tem que falar, a gente está na geração do mimimi. sim, Tu vai pegando um pacote de, né, várias tribos e de várias culturas diferentes, então o feedback é fundamental. Não tem como um grupo, uma instituição prosperar
sem feedback claro, preciso e consistente. Ele não pode ser só eventual. É igual o que você falou, ele tem que ter frequência. Você fala uma vez Sim, por semana, a gente reúne, a gente faz isso. Ele tem que ter frequência, ele tem que ter, eh, que é um hábito, né? ele tem que ser intencional. Então você, no grupo que você lidera, seja na sua empresa, sua família, instituição, enfim, coloque data e horário. Eu tenho data, eu tenho um lembrete semanal. Eu nem precisava mais, porque Sim, acaba se tornando um hábito. Mas eu tenho toda segunda ele cai um lembrete ali para mim, dar feedback para a equipe. ótimo. Tem um horário, geralmente, que daí eu já mando um Isso áudio e cria um tal. ritual. O time Ritual. já espera receber o feedback naquele horário, Exatamente, exatamente. naquele dia. Perfeito. E agora a gente vai entrar aqui no bloco para falar sobre algo que é outra diferença, eu digo, de líder para chefe também, tá? Hum, Que é o quê? Decisões. Por que que eu digo isso? O chefe geralmente é aquele que ele evita tomar decisões. Já o líder de verdade, ele toma decisões difíceis. Tá no dia a dia da liderança. E eu acho que também é algo para quebrar um paradigma aqui até entre essa questão de liderança na igreja, porque o pessoal tem que entender que por mais que é uma liderança, ou melhor, é uma organização com base em fé, sim, não deixa de ser uma organização como se fosse qualquer uma outra empresa. E eu não estou falando claro. no sentido monetário, Não, receita, claro, tem o falando no CNPJ, sentido CNPJ organizacional, organograma. claro. E aí decisões difíceis com certeza são parte do dia a dia do pastor também. Consegue compartilhar conosco, não precisa ser tão claro, né? Porque às vezes relaciona alguma pessoa e tal, mas alguma decisão difícil que doeu, mas era extremamente necessária na sua liderança, e pode ser até mesmo antes no mundo corporativo, não necessariamente aqui no momento de liderança até agora de ministério, né? As decisões mais difíceis são sempre ter que desligar alguém do time, né? Seja ele um voluntário, seja um funcionário, são as decisões mais difíceis. Porém, em alguns casos, são as decisões mais necessárias e mais relevantes que vão produzir o resultado que você deseja. Eu experimentei isso várias vezes na minha vida. Principalmente quando eu era da área comercial, do mundo corporativo, eu acostumado demais a demitir pessoas e a contratar pessoas, né? Hã, acho que eu fazia uma média, que era cíclico também, né, mas tinha meses que eu fazia uma média no mês de pelo menos umas 80 entrevistas, era cíclico, né. Então contratava muita gente, mas também tinha que demitir muita gente. E aí eu passei até do time de começar a sentir dor pelas pessoas. Eu perdi. Porque no começo, eu acho que todo líder deve ter passado por isso aqui. Você vai demitir alguém e fica com aquele coração assim, meu Deus, mas sabe fulano. Acho que todo grande líder já passou por isso, né? Sim. Ah, como é que vai ficar a família? Casamento, vai pensando um monte de coisa, né? E aquilo para mim foi virando um hábito. E eu comecei a tirar o sentimento, comecei a, não, isso aqui vai ser melhor para você. Deu sua hora, tal e tal. Aí quando eu me vejo na igreja, eu tive que enfrentar situações assim. E é muito louco falar isso, porque na igreja me doeu 10 vezes mais do que doía na empresa, quando eu tinha que desligar alguém, sabe? Imagino. É, e a dor, assim, não era não necessariamente ligada à vida financeira da pessoa, sabe? Era uma série de coisas que a gente se preocupava, que a gente pensava nos filhos, nos parentes, enfim, tudo que estava à volta. Essa é uma das decisões mais difíceis e, em Difíceis. muitos casos, uma das mais necessárias. Interessante, né? Praticamente, olha, quase 100% dos líderes, quando eu faço essa pergunta, e eu não estou falando nem no podcast, que eu tenho muito bate-papo sobre isso, eles falam a mesma coisa, é desligar pessoas. É. Então, pessoal, a gente não é monstro, a gente tem coração, nós temos sentimentos e, na verdade, o líder de fato é assim, porque ele cria um amor, um carinho pelo seu liderado, ele quer tanto que aquele liderado vá bem, cresça, e quando lidera líderes, principalmente, que aquele liderado supere ele como um líder, por exemplo, que quando não dá certo, a decepção é tão grande quanto a pessoa que está sendo desligada. Eu me arrisco a dizer tranquilamente sobre isso. Porque para mim também, eu não tenho dificuldade, eu sou um perfil que não tem dificuldade, porque eu sou muito pingo no i, no sentido, o Uhum. combinado é esse, Aham.
Não deu, não deu. Mas nunca é fácil. Não é É, algo fácil, não é é. algo simples, né? Então, o que a gente tenta fazer muito para evitar isso é o quê? Colocar as pessoas certas nos lugares certos, com as motivações certas. Que Muito você bom. evita muito isso. Mas sempre vai acontecer, faz parte, né? E é engraçado, todos têm a mesma dor, então, novamente, nenhum aqui é um monstro, coração de pedra, nenhum chefe, líder vai ser assim, tá? Indo agora, a gente começou a falar ali, o pastor citou cultura, rotina, e eu quero entender agora um hábito e um resultado da sua liderança que afeta o time na prática, que muda o seu time positivamente, né? E que resultado de forma acaba gerando? Você falou alguns já, mas eu queria ver se conseguia citar mais um. Por exemplo, você falou do ritual, e eu sei que gera um, né, o ritual de feedback, gera algo positivo, mas você lembra de mais algum hábito que gera resultado no seu time? Qual hábito é esse? Um hábito muito bom que gera resultado é, como é que eu vou te explicar isso? É definições conjuntas de metas. Tem espécie de conselho? Isto. Então, antes de definir metas claras para o ano, eu primeiro pergunto: o que você espera de você nesse ano? Onde você quer chegar? O que você pretende alcançar? A gente vai construindo junto essas metas. Isso é um hábito que, para mim, ultimamente tem gerado bons e grandes resultados. Perfeito, perfeito. O que você faz na sua liderança quando percebe que um liderado está desmotivado? Eu sei que aqui, e não necessariamente porque é uma organização, no caso do pastor, ele ligado à fé espiritual e etc. Mas eu, para mim, espiritualidade tem que estar nas organizações também. E eu sei que muitas das vezes a desmotivação pode ser por conta de algo espiritual também. Mas como é hoje no dia a dia do pastor, quando você vê alguém desmotivado, o que que você faz? Qual que é a sua primeira atitude como líder? A primeira atitude é tentar entender o porquê. É me conectar com a pessoa, ser empático, me colocar no lugar dela. Eu acho que esse, sem dúvida, é uma das coisas que eu aprendo na liderança de Jesus, né? Jesus era a compaixão em pessoa, e eu penso que toda liderança bem-sucedida, ela necessariamente, ela não apenas se coloca no lugar da pessoa, não apenas a empatia é necessária, mas ela sente, ela se conecta com a dor da pessoa. Eu acho que esse ponto é o que faz a diferença no game. Perfeito. Falando de bate-pronto aqui. O pastor falou sobre formar líderes, né? O que que você faz hoje para formar uma boa liderança? Eu acho que o grande líder, e aí o John Maxwell vai falar sobre isso no livro dele, é aquele que forma líderes maiores do que ele. É o auge Perfeito. de uma liderança, para mim, é isso. Até esses tempos atrás, acho que foi mês passado, um liderado meu chegou e falou assim: o que que você espera dos seus líderes? Eu falei: ah, para mim é claro, que eles me superem. Para mim, Muito bom. assim como eu lidero a minha filha, para mim eu vou ser extremamente realizado eu vendo a Eloá superar o pai dela em qualquer aspecto que seja. E se for em tudo, então, nossa, maravilhoso. Então, o que que você faz hoje para formar bons líderes? Essa é uma excelente pergunta. E eu penso que para formar bons líderes, é você, talvez se fosse sintetizar numa frase, é algo tão Sim, difícil, complexo, né? Não é tão difícil a palavra correta, é complexo, porque é uma série de fatores. fatores, de pequenos hábitos. Deixa eu facilitar talvez para ver o caminho que a gente quer Vai lá. chegar. Para que esses líderes não dependam tanto de você. Não sei se te ajuda a Uhum. Encorajá-los. encorajá-los. E aqui, abre um parênteses, o que seria encorajá-los? Não apenas você delegar funções, mas você dar autoridade para as funções, Autonomia, autonomia, perfeito. entendeu? Encorajá-los não é palavras motivacionais apenas, também tem a sua relevância, né? Sua importância. Muitas pessoas são movidas por palavras de afirmação, mas se você dá autoridade para a pessoa e margem para a pessoa errar, eu acredito que esse é uma das coisas chaves para a pessoa ir pegando confiança,
sabe? Perfeito. Para a pessoa ir caminhando com as próprias pernas. Acho que encorajá-los é o resumo bom da palavra, do combo, né? Mas é um combo, é um grande desafio. O grande desafio é você formar líderes, tanto no mundo corporativo quanto no mundo voluntariado, né? Sim, principalmente, né? É. Você usou a palavra desafio e talvez você respondeu a próxima pergunta, mas Hum, qual que é hoje, de um aspecto geral, o pastor enxerga que é o maior desafio de qualquer líder, independente da esfera que ele esteja? eu vou te dar a resposta que diz respeito já à nossa pesquisa. Perfeito. Como eu te falei, eu fiz uma pesquisa recente com 206 líderes na nossa comunidade e eu fiz essa pergunta: qual é o seu maior desafio de liderança? Sim. E disparadamente foi o comprometimento do time, né? Você trazer um time todos com o mesmo grau de comprometimento é algo que é extremamente difícil. E eu ouso dizer que, num determinado momento, Jesus não conseguiu isso. Antes que alguém me ataque pedra, né? Alguma coisa que Jesus não fez. É que isso não dependia de Jesus necessariamente. Dependia também das pessoas, né? Claro que Jesus não errou, né? Mas dependia da vontade, do querer das pessoas. Então você vê níveis de tanto que Jesus chamava os 3 mais comprometidos para caminhar mais próximo com ele. As grandes revelações que a gente tem hoje, bíblicas, escritas, elas foram dadas no secreto para 3, não para os 12. E dos 3, só um tinha um acesso íntimo, que ele podia encostar no peito de Jesus. Quer dizer, ele tinha tamanha intimidade, né? E tanto que é interessante que você vê aquela cena da chamada a cena da ceia, é a última ceia de Cristo na sexta-feira que ele foi traído, que ele diz que, olha, alguém aqui vai me trair, né? Os 12 chegaram. Ô, João, encosta nele, pergunta lá. Quer dizer, todos eles sabiam que João tinha aquele lugar. Talvez o mais comprometido? Talvez, possivelmente. Tanto que tem uma passagem que diz que a mãe de Tiago, de João, chegou para Jesus, e aí, Jesus, quem que vai sentar à tua esquerda, quem que vai sentar à tua direita? Tá achando que Porque tidos, Sim, Tiago, João e Pedro, sim, os 12. Então nem Jesus no grupo dele não teve o mesmo nível de comprometimento. perfeito. Então é, sem dúvida, o maior desafio você trazer o maior percentual possível do seu grupo no mesmo nível de comprometimento. E aí é um desafio consigo mesmo, não um desafio com os outros. Não se compara, porque o outro grupo. Sim, Isso acontece muito nas corporações, não é? sim, sim. Nas empresas. Você tem, sei lá, 3 times de venda. Eles vão se comparar um com o outro? Claro. É, É a competição, né? competição. Não é assim? Então, o conselho que eu posso te dar, tocando nesse assunto, que eu gosto de. Eu sou um cara pragmático, então eu gosto de dar problema e a solução Sim, também. sim, perfeito. Se o maior problema aqui é você aumentar o nível de comprometimento do seu time, uma das soluções é pare de se comparar com os outros. Compare-se consigo mesmo. Compare-se com o que você fez mês passado, compare-se com o que você fez mês passado e exija de si crescimento. Perfeito. Queira avançar, compartilhe a visão com o seu grupo, inspire o seu grupo a avançar. Perfeito. Poxa, esse mês de março, ou nesse mês de abril, nesse mês de maio, nós fomos melhores do que fevereiro? Fomos melhores do que janeiro? Fomos melhores do que o ano passado? Aumentou, quando digo os melhores, não é aumentar o número de receita, de faturamento, de venda, mas Melhores é do que nós o mesmos, né? combo, sabe? Fomos melhores no comprometimento, no atendimento, índice de reclamação, enfim, tem tantas coisas, né? Sim, Tantas métricas. perfeito. É aquele negócio, né? A gente tem que controlar os controláveis. A fundadora do Nubank, ela fala que tem algo que a gente não consegue ensinar e eu digo que isso está ligado ao comprometimento. É a pessoa ter fome. Não Muito tem bom. como você ensinar a pessoa a ter fome. Ou ela tem fome ou ela não tem fome, ou ela quer ou ela não quer. O que Perfeito. você pode fazer é ajudá-la a achar a motivação da fome dela. Mas se ela de fato vai querer ter a fome, depende dela, que é aquilo que você falou. Uhum, Depende uhum, do terceiro, uhum, né? Se Jesus não conseguiu, uhum, né? Vou aqui também ser apedrejado. aham.
mas criar esse nível de comprometimento, de fome, né, que até o próprio Pedro traiu ele logo em seguida e já tinham largado Perfeito. tudo. Logo depois que ele morreu, largaram tudo, foram pescar. Aham. Então, e aí precisou novamente o líder Jesus aparecer, Resgatou. resgatar, lembrá-los da motivação, do porquê, Aham. né, da realidade. Então é isso, e eu acho que faz muito sentido, né? Eu falo para a liderança lá, pessoal, vocês têm que controlar os controláveis. O que não é controlável, aí vai caber vocês a decisões. Se fulaninho fica, não fica, se fulaninho vai para A ou não vai. Agora, o que vocês podem fazer é ajudá-los, ó, que é a tua motivação. Mas agora, se ele vai querer ter fome ou não, Muito bom. não tem como. Não tem como Não tem como, mensurar. porque aí a gente vai olhar cenário, né? É o que eu falo pro pessoal também. Vamos analisar o cenário, tá? O José, ele tem as mesmas ferramentas que o João? Tem. Eles ganham a mesma coisa? Ganham. Eles têm o mesmo contexto? Tem. Por que um tem e o outro não tem? Não tem como ensinar fome. Uhum. A pessoa tem que querer. É Sim, a mesma coisa a vida em Cristo, né? Se a pessoa não quiser de fato viver, esperar que Jesus viva por ela o evangelho, não vai ter como. perfeito. A Muito bom. transformação vai com base na vida da pessoa, né? Deixa eu pegar esse link e dar mais um conselho aqui para o líder que está nos assistindo Sim, e nos sim. ouvindo. Se você é essa pessoa que se culpa porque você não tem um grupo tão comprometido quanto já teve, ou porque você não tem um grupo tão comprometido como o grupo B, aquele grupo que você compara, você precisa reavaliar a sua mente. Você não pode se culpar demais, se condenar, mas você também não pode ser corda frouxa, digamos assim, Sim, né? Sem não ser responsável também pelos resultados do seu time. exato. Eu penso que são 2 grandes erros de liderança. E eu atendo com frequência, semanalmente, líderes, e eu percebo, alguns se culpam demais, se condenam demais, e aí, às vezes é tarde, porque esse camarada está tão desanimado que você não consegue mais levantar ele de novo, entendeu? Por conta das emoções, dos sentimentos que já criaram no coração dele, ele já decidiu largar a liderança. Uhum. Mas tudo nasceu com uma culpa que não deveria ser carregada. E o segundo grande erro é o camarada que não tá nem aí. Não, que vem quem quer, é o que você disse. Ah, depende da fome das pessoas. Se o camarada não tá com fome, eu não posso fazer nada. Exato. Aí ele não procura, O seu papel é chamar o cara. não é? Então são dois grandes, super comuns, dois grandes erros de liderança assim. Ou é um extremo ou outro. O que que você tem que achar? O ponto de equilíbrio. Você é responsável pela sua equipe. Você usou uma expressão muito boa, eu gostei. Você não pode gerar fome na pessoa, mas você pode mostrar para ela o que gera Era fome. fome nela. Exato. Entendeu? Agora, se o camarada tá nem aí, diz assim, meu grupo não tá com fome, Adianta. errou. Aí, se ele leva a culpa porque a pessoa também não tá com fome, também errou. Sim. Então, o negócio aqui é você achar o ponto de equilíbrio, conversar, chamar, ensinar, inspirar. Perfeito. Muito produtivo. Agora é o momento mentoria. Mentoria direta aqui, vamos assim chamar. Tá. Vou te dar um desafio agora. Tem que, tem que pensar. Se você tivesse que treinar um novo líder, pastor, 30 dias. É claro que ele não vai estar pronto, mas você tem 30 dias para colocar essa pessoa numa posição de liderança. O que você faria? Qual instrução? Qual conselho para esse líder? Eu vou falar o que eu faria na minha posição. Na minha posição, eu levaria ele para casa. Na minha posição de pastor, essa é a minha liderança hoje, essa é a minha influência. Eu levaria ele para minha casa, porque na minha casa estão os meus maiores valores de segunda a segunda. Eu só tenho 30 dias. Sim, Eu traria ele para perto, o mais perto possível, entendeu? Ali ele ia ver a verdade, a sinceridade, as minhas coisas inegociáveis. Ali ele ia ver como que eu administro o tempo. Ali ele ia perceber como que eu separo o que é urgente do que é importante. Ali ele ia perceber como eu lido com a minha família, perfeito. entendeu? Porque um bom líder, se ele não começa o trabalho de liderança em casa, ele está em sérios problemas. Então eu, na minha condição hoje, 30 dias eu traria ele para casa. Esse seria um bom resumo.
para Perfeito. conviver e Daria para para perto. observar. Para Daria pra perto e para observar o dia a dia, entendeu? Porque, assim, às vezes a gente prepara as melhores reuniões do mundo, os maiores slides, os maiores números, e tudo bem, eu gosto disso. Eu gosto de impressionar numa reunião, né? Eu gosto de trazer coisas que vão tirar a pessoa, sabe? Meu Deus, nunca pensei nisso, tal. Essas coisas são interessantes. Mas às vezes a gente só foca isso, e esquece do básico, esquece do dia a dia, do elementar, né? E eu penso que a nossa base, os maiores valores, princípios, eles precisam ser vividos em casa. Tudo começa em casa. Perfeito. Tudo começa na família. Depois flui nos negócios, né? Na vida de igreja, no mundo espiritual, enfim, em outras áreas da vida. Perfeito. Próxima, então, no momento mentoria. Que pergunta sobre liderança ninguém te faz, mas deveria fazer? Eita! Isso é difícil, hein? Ou melhor, para ficar mais claro, Tá. que pergunta, tema, assunto não é falado de liderança, mas devia ser mais explorado? É nesse sentido essa pergunta. Perfeito, entendi. Pouco se fala das emoções das pessoas. Eu penso que isso deveria ser mais explorado. A gente fala muito sobre treinamento, a gente fala sobre resultados, a gente fala sobre condição, oportunidades, pouco se atribui às emoções. Inclusive, né, é interessante falar isso, porque eu respondi sem pensar Uhum. nesse livro. O último livro que eu li de liderança foi maravilhoso, Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional. Ele escreveu um livro sobre como liderar com inteligência emocional. Maravilhoso! Eu li esse livro ano passado e eu comprei um para cada pastor da igreja. E a gente, às vezes, nos nossos encontros semanais, cada um compartilhava algo do capítulo, coisas que aprenderam, entendeu? O que precisa, a gente precisa se atentar cada vez mais, são para as emoções, porque a gente lida com uma geração que está cada vez mais doente emocionalmente. Ou está ansiosa demais, ou está depressiva demais, ou está eufórica demais, sabe? Ou está nervosa demais, ou está impaciente demais. Hoje, o que deveria ser mais procurado, analisado, já é em algumas empresas e alguns cargos, é muito mais do que o QI, né? Mas é o índice é o QE, né? O índice de coeficiente emocional. Então eu penso que a gente deveria se atentar mais para isso. Perfeito. Para fechar, qual conselho você daria para aquela pessoa que vai liderar pela primeira vez? Talvez seja até algo de praxe Uhum. seu quando está intitulando um novo líder. Qual conselho você dá para essa pessoa? Humildade, Humildade. humildade, tá bom? Muita gente que às vezes é colocado num cargo, ela já acha que ela, né, poderia e que tal, que quer fazer, que quer acontecer, vou fazer muitas coisas diferentes. Seja humilde. Seja humilde para perguntar, seja humilde para se interessar, seja humilde para aprender, seja humilde para aprender com os mais simples, não apenas com os mais nobres. Isso é humildade. Perfeito. Só para complementar e aí a gente finalizar aqui, fez-me lembrar de uma das vezes que, inspirado pelo Espírito Santo, estava numa oração e eu perguntei para ele, eu era líder de um ministério de adolescentes, e eu falei, Jesus, como eu faço para ser um líder melhor? Como eu faço para ser como você? Né, eu estudava muito o próprio Douglas Gonçalves, Jesus Copton, o próprio Muito bom. Jesus, Aham. e eu lembro que o Espírito Santo falou muito claro, inspirado assim, né, no meu coração, sede manso e humilde, Uau, que era o maravilhoso. versículo que ele fala. Muito bom. Então, realmente, isso aí eu sempre lembro quando eu falo a palavra humildade. Muito bom, muito bom. Então, é algo que eu tento trabalhar sempre e faz total sentido. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite, compartilhado aí por cerca aí de uns 50 minutos mais ou menos de muito conteúdo. Muito bom. Com certeza, não somente eu, mas quem nos ouviu até aqui tá saindo aí com a cabeça explodindo, cheio de insights, ensinamentos e coisas para aplicar no seu dia a dia, que é isso que eu falei lá no início. Então, muito obrigado por ter aceitado, estado aqui conosco. Amém. Eu que agradeço. Foi muito bom, passou rápido. Pois é, Quando o assunto é bom, passa bate-papo. rápido, né? Foi um tempo muito propício. Deixa E, suas, desculpa, deixa suas redes claro, sociais, da igreja,
podcast que o pastor tem também, que eu sei que é Muito muito bom, bom, um muito bom, assunto muito importante para a nossa época. muito bom. Para você que ainda não me conhece, pode procurar no Instagram, Thiago com H, Thiago Bonzi, meu sobrenome. E eu com a minha esposa temos um podcast muito bom, que é sobre família. Podcast A Gente é Família. E semanalmente nós estamos lançando conteúdo que edifica, né? Que trabalha inteligência emocional, minha esposa é psicóloga, e a gente trabalha também espiritualidade na família. E é muito bom. Você que deseja conhecer, pode procurar aí no YouTube, no Spotify, as plataformas de áudio também. E você que também não conhece a nossa igreja, a Igreja dos Filhos, aqui em Joinville, Santa Perfeito, Catarina, também está perfeito, convidada a nos conhecer. Muito bom estar aqui. perfeito. Muito obrigado novamente. Pessoal, chegamos no final de mais um podcast Código de Liderança. Tenho certeza que se você ficou até aqui, foi muito produtivo e isso mostra algo que a gente falou aqui no episódio, que é fome. Você tem fome de ser um líder melhor ou até mesmo se tornar um líder de qualidade. Então fique ligado para os próximos podcasts e episódios que nós vamos lançar aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Então estamos lá no Instagram, código.liderança. E aí, YouTube e Spotify também, Código de Liderança. Você vai encontrar todos os nossos episódios lá. Pessoal, um grande abraço. Te espero no próximo episódio. Até mais.